Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Ladrões invadem a Companhia de Águas de João Pessoa, roubam os cabos de cobre e provocam desabastecimento. 80% dos moradores da capital paraibana ficam de torneira seca. A polícia investiga se o incêndio no shopping popular em São Paulo foi criminoso. Mais de 200 lojistas perderam tudo que tinham. Na Baixada Fluminense, a concessionária de energia corta a luz de praças em Belfor Roxo por falta de pagamento. E ainda, o desemprego cai para 6,4%. É a segunda menor taxa da série histórica. Quinta-feira, dia 31 de outubro, agora no Brasil TV. – 80% dos moradores de João Pessoa estão sem água porque criminosos roubaram fios de cobre da Companhia de Abastecimento da Paraíba. O problema também atinge mais 2 cidades da região metropolitana. A Companhia de Abastecimento de Água da Paraíba informou que na noite de ontem, ao menos 8 criminosos invadiram uma unidade elevatória aqui em João Pessoa e roubaram cabos de cobre. Sem energia, o abastecimento de água foi interrompido. João Pessoa, com cerca de 830 mil habitantes, tem agora 80% da população sem água, segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Estado. As cidades de Conde e Cabedelo, na região metropolitana, também foram afetadas. Além do desconforto de ficar sem água em casa, os moradores enfrentam outras dificuldades, como a suspensão de serviços essenciais. Várias escolas precisaram cancelar as aulas. Em uma creche aqui da capital, 375 crianças foram liberadas mais cedo e muitos pais e mães que já estavam no trabalho tiveram que retornar para buscá-los ainda pela manhã. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. De João Pessoa, na Paraíba, Pedro Hugo para o Brasil TV. A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba informou que os criminosos roubaram 450 metros de fios de cobre, o que gerou um prejuízo de quase R$180 mil. O fornecimento de água nas 3 cidades só deve ser normalizado amanhã. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio fizeram uma operação contra um esquema de pirâmide financeira. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$1 bilhão desde 2015. Pouco depois das 6 da manhã, os agentes chegaram a esse condomínio de luxo no bairro Maceió, em Niterói. Segundo a polícia, é o endereço de Roberto Carlos Américo, apontado como chefe do maior esquema de pirâmide financeira do Rio. Uma mulher que estava na casa disse aos policiais que Roberto não morava mais lá. Mas os policiais entraram e encontraram Tiago Ferreira, irmão de Roberto, e que também era alvo da operação. Documentos, celulares e 3 carros foram apreendidos, incluindo um Corolla blindado. Depois, os agentes seguiram para o bairro Serra Grande. Nesse endereço mora outra irmã de Roberto, Késia Ferreira. Os pais deles também estavam no imóvel. O casal de idosos, segundo a polícia, também é envolvido no esquema. De acordo com as investigações, a família aplicava golpes oferecendo empréstimos consignados a pessoas com renda fixa. As vítimas costumavam ser militares, pensionistas, aposentados e servidores públicos. A investigação da Delegacia de Itaipu e de promotores do GAECO do Ministério Público revelou como o grupo agia. Montavam empresas criminosas e se diziam representantes das instituições bancárias. Obtinham informações privilegiadas, chegavam às vítimas que já possuíam empréstimos bancários antigos. Então traziam uma proposta de solução de conseguir junto ao banco um novo empréstimo, sendo que parte desse valor a vítima só ficava com 10%. Segundo a polícia, os suspeitos prometiam quitar o valor do novo empréstimo em até 12 vezes. Eles até pagavam 1, 2, no máximo 3 parcelas. Depois, desapareciam. Eles ficavam com uma parte era passada para as vítimas que acabavam reinvestindo na empresa, porque as vantagens, as condições eram muito vantajosas e caía no velho esquema de pirâmide financeira. E quando as vítimas se davam conta disso, a empresa era extinta e sumia. Quando as vítimas reclamavam do prejuízo, ainda eram ameaçadas. Primeiro recebiam proposta de vantagem financeira para se calar. E, caso isso não obtivesse sucesso, eram ameaçados para dissuadir as vítimas de prosseguir com as investigações. As investigações apontaram que a quadrilha conseguiu movimentar mais de R$1 bilhão com os golpes.
O advogado de defesa dos envolvidos se manifestou há pouco. Não havia esquema, muito menos bilionário para golpes. Era um grupo familiar. Por isso mesmo, e por essa razão havia uma coincidência, até por um favor de um familiar para o outro, de emprestar o nome, de funcionar com uma pequena cota numa empresa para que ela operasse. Mas não existe, não eram empresas que agiam ilicitamente. Isso não é verdade. Além de Niterói, os agentes também cumpriram mandados de busca em Jacarepaguá, Flamengo e em Magé, na Baixada Fluminense. Em Minas Gerais, a polícia investiga se há uma quadrilha especializada em furtar banheiros químicos na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Ontem a gente mostrou detalhes sobre o furto desses banheiros. 24 equipamentos dos 37 que tinham sido furtados já foram localizados pela polícia. 8 estavam na cidade de Contagem. Hoje à tarde, a polícia descobriu mais 16 banheiros químicos num imóvel na cidade de Betim, fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Ninguém foi preso. A gente fala agora do incêndio que destruiu um shopping com 200 lojas no Brás, em São Paulo. Hoje, os bombeiros trabalharam no rescaldo, ou seja, no resfriamento do material inflamável que ainda está no local, justamente para evitar que o fogo volte. Já a polícia investiga o caso. Os agentes trabalham com a hipótese de incêndio criminoso. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no rescaldo no Shopping 25 Brás, onde 200 lojas ficaram destruídas. O fogo foi controlado ontem, mas ainda tem fumaça. A gente está agora revirando aonde foi incendiado para diminuir a temperatura, diminuir o potencial calorífico ali, para que esse incêndio não tenha uma reignição, para que não aconteça novamente do incêndio voltar. Veio à tona hoje cedo esse vídeo. Lojistas disseram que foi nessa loja que o fogo começou. As imagens mostram homens chutando as portas e tentando a todo custo abrir para apagar as chamas. Não deu certo. A polícia investiga as razões do incêndio e agora também trabalha com a hipótese de alguém ter colocado fogo no local. Uma das possibilidades investigadas é de que alguém teria interesse em destruir mercadorias para evitar uma fiscalização. No dia anterior, terça-feira, a Receita Federal fez uma operação no Shopping 25 de Março, na rua 25 de Março, no centro. Foram apreendidos produtos falsificados e contrabandeados, além de R$105 mil em dinheiro. Esse auditor diz que não tinha nada previsto para a região do Brás, mas que a Receita percebeu uma movimentação estranha na região. Houve uma movimentação, né? E mesmo após o início da ação, segue uma movimentação de lojistas de outros shoppings, de outras lojas do tipo que a gente está fiscalizando, em tentar remover essas mercadorias dos locais que elas estão, né, depositadas ali à mostra, diante da percepção de que também podem sofrer uma ação da Receita Federal e ter suas mercadorias apreendidas. Além da polícia, o Ministério Público Estadual também instaurou um inquérito para investigar o incêndio. A promotoria vai apurar se o prédio estava apto a funcionar, se tinha equipamentos para evitar o fogo e combatê-lo. Vai apurar as responsabilidades dos donos do local. E ainda se houve omissão do Poder Público Municipal. O MP quer saber se a Prefeitura falhou ao fiscalizar o Shopping 25 Brás. Já se sabe que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, do edifício, estava vencido desde agosto. Esse relatório de uma vistoria do Control, o Departamento de Controle de Uso de Imóveis, feita em 2022, já mostrava que o AVCB venceria em 11 de 8 de 2024. Na época, engenheiros encontraram irregularidades nas instalações elétricas do shopping, na iluminação de emergência, nas portas contra fogo e também nas saídas de emergência e rotas de fuga. Naquela época, também os chuveiros automáticos, aqueles que ficam no teto e soltam água, já tinham apresentado problema. E os bombeiros confirmaram que ontem eles não estavam funcionando. O sprinkler ele tem a função de controlar um princípio de incêndio. Então, se os sprinklers estivessem atuando nessa edificação, muito provavelmente o incêndio teria ficado restrito à loja, ao box que iniciou, quando no máximo nas laterais. Mesmo com o AVCB vencido, se esse sprinkler tivesse sido fiscalizado, se ele tivesse sido vistoriado, se ele tivesse atuando, a gente não estaria vivendo essa situação desse incêndio.
Hoje, os responsáveis pelo shopping afirmaram que o prédio tinha certificado de segurança e que todos os equipamentos de segurança e de combate a incêndio estavam em pleno funcionamento. Afirmaram ainda que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros estava válido para parte do prédio e que para outra parte o processo de renovação estava em andamento. Agora, olha essa história. A concessionária de energia Light foi a 3 praças de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, para desligar gatos de energia elétrica. A concessionária já tinha cortado a luz nesses locais por falta de pagamento da prefeitura, mas a empresa diz que a energia foi religada de forma clandestina. Acompanhamos uma operação da Light pelas ruas de Belfor Roxo. O objetivo é cortar a iluminação de 3 praças públicas. Motivo? Falta de pagamento, inadimplência da prefeitura, que tem uma dívida de mais de 20 milhões de reais com a Light. Os técnicos começaram na praça Eliaquim Batista, no centro, e levaram cerca de meia hora para cortar a energia. O mesmo se repetiu na Praça do Carecão. O problema é que a Light já tinha feito esse mesmo trabalho na quinta-feira passada. Cortou a energia de 5 praças de Belfor Roxo por falta de pagamento. A companhia foi surpreendida quando a energia foi restabelecida em alguns pontos. E isso aconteceu por meio de ligações clandestinas, o famoso gato. A Light não sabe quem religou a luz das praças. Nós não podemos afirmar, uma vez que as nossas equipes identificaram as praças religadas, mas nós não pegamos em flagrante quem realizou as religações. O que a gente destaca é que elas serão novamente cortadas, recortadas, como a gente diz, deixando o fornecimento de energia suspenso novamente, por inadimplência. Mesmo com a dívida milionária, os serviços essenciais foram preservados. Não houve corte de energia nas áreas de saúde, educação ou segurança pública. A dívida da prefeitura com a Light é antiga e a negociação se arrasta há 1 ano. Para a Light, a dívida não tem razão de existir, já que entre novembro do ano passado e setembro deste ano, repassou para a prefeitura 24 milhões e meio de reais referente à contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP. Uma contribuição paga pelo consumidor na conta de luz que é repassada integralmente à administração municipal. Por legislação, a COSIP não pode ser usada para outra finalidade que não seja o pagamento da iluminação pública. A Light não entende o que o município fez com o dinheiro. Até o momento não temos uma justificativa, então realmente, no nosso entendimento, essa discussão já poderia ter sido sanada, mas por não ter sucesso ainda nas tratativas que estão sendo tomadas, o serviço de fornecimento de energia dessas praças foi suspenso. A Praça Heliópolis é uma das principais áreas de cultura de Belfor Roxo, ponto de encontro da população para atividades de lazer. A partir de hoje, de novo, a praça está sem luz. Eu acho isso aí, poxa, é um absurdo, né? É um absurdo, porque, poxa, uma praça dessa, com tudo perto, ficar sem luz, não, aí ninguém merece. Não é certo isso. É a gente que vai sofrer as consequências, né? Que a gente vai procurar as coisas e não vai ter, e aí? Aí complica o cidadão. A gente que precisa da população para vender e trabalhar vai se prejudicar, porque quem vai vir para a praça no escuro, né? Ninguém. Ninguém vai querer. Vai ficar um deserto, infelizmente. A Prefeitura de Belfor Roxo disse que pediu à Light o parcelamento da dívida na última segunda-feira, mas a empresa recusou a proposta. Sobre os gatos nas 3 praças, a Prefeitura disse que não autorizou nenhuma equipe a fazer isso. Nós também perguntamos à Prefeitura por que a dívida existe, já que o valor arrecadado com a taxa de iluminação é maior do que a dívida. Mas a gente não teve resposta para isso. O corpo do pianista Arthur Moreira Lima foi cremado hoje à tarde no cemitério de Florianópolis. O músico carioca tinha 84 anos e morreu ontem à noite na cidade catarinense, onde morou nas últimas décadas. Desde o ano passado, Arthur Moreira Lima lutava contra um câncer no intestino. Menino prodígio. Arthur Moreira Lima começou a estudar piano aos 6 anos. Aos 7, já se apresentava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com 17 anos, foi convidado para completar os estudos musicais na Europa.
Lá, ganhou projeção em concursos internacionais e se formou pelo Conservatório Tchaikovsky de Moscou. O pianista catarinense Pablo Rossi estudou no mesmo conservatório. O público russo era ficcionado por Arthur Moreira Lima. Mesmo depois de anos que ele já não estava mais nos palcos da Rússia, as pessoas lembravam, as plateias rememoravam o talento dele. Arthur foi reverenciado pelo público e crítica como um dos grandes intérpretes de compositores românticos, como Liszt e Chopin. Na década de 1970, Arthur Moreira Lima brilhou como solista à frente de algumas das mais importantes orquestras do mundo. Mesmo com projeção internacional, ele decidiu voltar ao Brasil para unir duas de suas paixões, a música erudita e popular. Nos anos 2000, rodou o país com o projeto Piano pela Estrada, que levou de graça a música erudita ao interior do Brasil. Uma sensação assim de estar fazendo alguma coisa, sentindo mais de perto o meu país e estar tocando para minha gente, para o meu povo. Isso é uma coisa que eu ainda não tinha feito e que eu sonhei sempre fazer e estou realizando. É um caminhão de sonhos esse. Uma das maiores personalidades que dignificou o nome do nosso país no mundo inteiro, e eu tenho a honra de ter dado mais de 50 concertos no Brasil e no exterior com ele, e só no Brasil ele correu 600 cidades democratizando a música clássica, coisa que esse velho maestro tem feito também. A Orquestra Sinfônica Brasileira lamentou a morte de Arthur Moreira Lima e afirmou que a genialidade e a paixão dele pela música deixam um legado eterno que seguirá inspirando gerações. O fluminense, time do coração do pianista, disse que ele foi um dos maiores de todos os tempos. O pianista morava em Florianópolis desde o começo da década de 1990. No ano passado, foi diagnosticado com um câncer no intestino e começou o tratamento. 2 semanas atrás, precisou ser internado e morreu ontem, à noite, aos 84 anos. A seguir, hoje é dia de Halloween. As bruxas estão à solta para a alegria dos comerciantes de São Paulo. Daqui a pouquinho. O Brasil TV de volta falando da taxa de desemprego no Brasil, que caiu para 6,4% no trimestre que terminou em setembro. O recuo foi de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre de abril a junho de 2024. É o segundo menor índice de desocupação da série histórica, que começou em 2012. 7 milhões de pessoas estão sem trabalho no país. Já os ocupados são 103 milhões, um novo recorde. Tem muita gente por aí procurando emprego com carteira assinada. Thaís estava nessa há tempos. Aplicou para uma vaga de assistente e acabou virando supervisora nesta rede de lavanderias. É muita proatividade, muita dedicação, é um desafio muito grande, muito estudo também, ficar se aperfeiçoando sempre, ter muita empatia, muita resiliência, pensar sempre no outro e se preparar para todas as adversidades que possam vir a acontecer. Ainda existem 7 milhões de pessoas sem trabalho no Brasil. Os dados também mostram que o total de trabalhadores ocupados no país atingiu um novo recorde desde que a pesquisa começou a ser feita: 103 milhões de pessoas. De acordo com a pesquisa do IBGE, indústria e comércio foram os setores que mais empregaram de julho a setembro. Juntos, absorveram mais de 700 mil trabalhadores nos 3 meses. Como a Ingrid, que está se esforçando para manter o emprego com carteira assinada que conseguiu recentemente. Faz muita diferença, muita diferença. É uma garantia que você tem, né? Eu sou dona de casa, sou mãe de casal, então assim, eu preciso do trabalho, gosto muito de trabalhar aqui. Os contingentes de empregados no setor privado com carteira e sem carteira assinada foram recordes, assim como o número de empregados no setor público. Os trabalhadores informais somam 40 milhões de brasileiros, quase 39% da população ocupada. São pessoas que não têm carteira, não contribuem ou não têm CNPJ.
a renda média dos trabalhadores ficou estável, em R$ 3.227. No ano de 2024, a gente sabe que o que puxou a abertura de postos de trabalho foi principalmente comércio. A indústria também teve um papel importante, mas com a alta da taxa de juros agora, também para conter um pouco mais essa inflação, e também com a redução dos gastos que está para ser anunciada agora pelo governo, isso é menos estímulo para a economia. Por conta disso, 2025 a gente prevê que vai desacelerar a abertura de postos de trabalho quando comparado com este ano, que já foi muito forte. Na rede de lavanderia, as oportunidades continuam aparecendo. A expectativa para dezembro é a gente contratar mais 8 atendentes. E a rede em todo o Brasil, dos nossos franqueados, a gente está em uma expectativa aí de 60 vagas sendo abertas aí até o final do ano. A cada ano que passa, o Dia das Bruxas conquista mais os brasileiros. E se para a criançada a festa é sinônimo de doce ou travessura, para o comércio de São Paulo, as vendas já representam 30% do faturamento anual. Em muitas lojas, os estoques de fantasias esgotaram. Teia de aranha, abóbora, bruxa. A loja de doce ganha uma outra cara nessa época do ano. E um novo funcionário também. A cada ano, as vendas desse tipo de produto, balas, doces e também itens de decoração aumentam. Só nesta loja, a alta foi de 40% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E a indústria também está de olho nessa demanda, mandando cada vez mais novidades. A cestinha de bala em forma de abóbora acende a luz e dá uma risadinha. A gente aumentou, o nosso número de produtos sazonais focados para Halloween, tanto de decoração quanto para doce. E a gente também tem a venda online que cresce bastante. Também nesse segmento a gente vê que tem muito condomínio, escolas que vêm aqui comprar. Eu acho que todo mundo agora está entrando nessa sazonalidade. Que o diga a Silmara. Ela veio em cima da hora para garantir as gostosuras das festas da filha. Assim mesmo, no plural. Tem festa no prédio, festa na escola, festa no balé. Então a gente compra bastante coisa. E eu acho tão importante a gente incentivar, porque hoje a criançada está um pouco longe das brincadeiras de verdade, coisas de criança, né? A Maria Sofia está ansiosa para bater de porta em porta. Eu vou pegando doce em cada andar das casas. Você bate na porta e fala o quê? Doce ou travessura. E o que a pessoa escolhe? Doces. Melhor, né? Uhum. E se ela ganha doces de um lado, a mãe dá doces de outro. Não pode faltar, todo ano tem, lá no prédio tem muita criança, todo mundo fica esperando. Cada dia mais empolgado e arrumam toda a fantasia, preparam tudo, os corredores, tudo é bem legal, até a gente acaba entrando na onda. É, quem disse que o Dia das Bruxas é só para as crianças? Nessa loja de fantasia, quem mais busca looks assustadores são os adultos. Os adultos pegaram com força, viu? Tá, assim, uma procura muito grande mesmo. O que eles buscam? Coisas, assim, diversas. Fugir um pouco dessa coisa de Drácula, de monstro. Pegam, tipo, Branca de Neve, Presidiário, Homem-Aranha. Em vez de colocar máscara, faz um Homem-Aranha meio caveira. Com isso, outubro já é a melhor época do ano por aqui. Supera o Carnaval. A Ellen vai ter festa na firma e veio garantir a fantasia dela e do companheiro também. Uma fantasia de bruxa e tentar fazer esse homem colocar pelo menos um acessório de Halloween. Vai colocar! Vou. E já que promessa é dívida... Ficou bom, né? Ficou ótimo. Nem eu imaginei que ia ficar assim. Legal. Vai assim? Tá resolvido. Vou assim, vou sair assim. O figurino dela já tá na mão também, ou melhor, no corpo. Quer dizer que a madrasta da Branca de Neve vai no Halloween. Vou, estou prontíssima. É, aprovado? Aprovadíssimo. Ótimo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.